Nesse vídeo eu quero falar para vocês aí coisas que eu acho interessante a câmera de vocês terem para vocês justamente conseguirem ter um trabalho mais fluido dentro da fotografia. Obviamente, não necessariamente a câmera que vocês têm é isso, precisa necessariamente ter, mas se tu tá pensando em trocar de equipamento é interessante pensar aí uma câmera que possua alguma dessas coisas. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a HDR, se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui, até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. Principalmente quando a gente vai trocar de equipamento dentro da fotografia, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, e uma delas é, obviamente, o que a gente quer dentro de uma câmera nova. Seja um ISO melhor, uma velocidade mais rápida, um foco melhor, uma câmera full frame, uma câmera PCC, uma câmera mirrorless. Tem muita coisa que a gente deve levar em consideração. Obviamente, eu estou levando aqui em consideração algumas configurações que eu acho interessantes e indispensáveis para trabalhar hoje em dia, que acabam facilitando muito aí o workflow, né? O trabalho que a gente tem dentro da fotografia. Algumas coisas eu acho indispensáveis, obviamente. Nem tudo o que eu vou deixar de falar aqui, na verdade, vocês não devem levar em consideração, até porque vai muito depender de cada um, o que tu vai querer dentro da fotografia. Se tu vai querer uma câmera full frame, se tu vai querer uma câmera DSLR, se tu vai querer uma câmera mais antiga, uma câmera mais nova, que vai ter isso ou não vai ter. Mas são coisas que eu, particularmente, ao passar dos anos, né, depois de 7 anos dentro da fotografia, parei pra perceber e pensei, mano, realmente essas coisas pra mim fazem diferença e que eu gostaria muito de pensar e dizer pra vocês aí coisas que eu acho essenciais, principalmente pra quem quer trabalhar profissionalmente com fotografia. E bom, pra mim a primeira coisa é justamente o balanço de branco, mas não só o balanço de branco normal, como todas as câmeras vão ter, e justamente o balanço de branco em Kelvin, que na verdade não é toda câmera que tem, e realmente é uma coisa muito triste, porque infelizmente câmeras de entrada como uma Canon T5, por exemplo, linha T, não vão ter esse tipo de balanço de branco em Kelvin, né? Que justamente o balanço de branco em Kelvin vai ser a gente mesmo conseguir colocar a temperatura de cor que a gente vai querer na nossa foto, independente do momento da situação. A gente pode ir lá, que a gente pode justamente estar mudando de 4.000 ou um pouquinho menos até 9.000 de temperatura de Kelvin, que justamente vai determinar a tonalidade da nossa foto de quente e frio, até justamente o meio termo ali que é o neutro, né, também. Ah, mas por que de fato isso acaba sendo útil e por que de fato eu acabo gostando? Justamente porque eu aprendi a usar a temperatura de cor em Kelvin, e depois que tu aprende a usar, isso melhora muito a fotografia de vocês, principalmente em questão de cores. Porque principalmente quando a gente está começando a fotografia, até um pouquinho ali depois, tipo uns 2, 3 aninhos depois, é muito comum a gente acabar errando, principalmente questão de cor, principalmente tom de pele, tom de branco. Essa é uma coisa muito difícil. E justamente quando a gente tem controle total, né, disso dentro da câmera, a gente consegue entregar uma fidelidade maior do que a gente quer mostrar aí para o nosso cliente, o que a gente quer transparecer com a nossa fotografia. E para mim a temperatura de cor em Kelvin, mudando ali 100% a temperatura que a gente quer, a gente consegue justamente estar fazendo isso da melhor maneira possível. E principalmente falando para evento, é maravilhoso. Porque assim, dependendo da luz ambiente, a gente consegue controlar perfeitamente e deixar tudo redondinho do jeitinho que a gente precisa. Então, para mim, assim, ó, indispensável ter isso. O segundo ponto interessante que para mim a câmeras, na verdade, quando a gente vai trocar, deveria ter, é justamente uma coisa bem simples e que particularmente as câmeras atuais hoje em dia, basicamente todas elas têm, que é justamente o foco no olho. E eu sei, câmera DSLR não vai ter isso. Eu sei. Mas, parando pra pensar que as câmeras de entrada hoje em dia, mirrorless, já tem, mano, é uma coisa meio que basicamente indispensável, óbvio. Não tô dizendo que, ai meu Deus, tu não vai comprar uma DSLR se tua câmera DSLR não tivesse foco no olho. Não, não é isso. Mas eu tô dizendo que justamente o foco no olho pode sim ser uma coisa que vai te ajudar muito. Até porque ele é tipo um assistente de foco. Então, justamente se tu quer uma foto 100% gravada, o foco no olho ele vai te ajudar, por exemplo. Então, querendo ou não, óbvio. Não só a questão do foco no olho, né? Mas o reconhecimento de pessoas, de objetos, acaba ajudando muito mais pra gente na fotografia. Não tô dizendo que, meu Deus, tu não deve comprar uma DSLR só porque ela não tem isso. Não, vai depender muito da necessidade de cada um. Hoje em dia, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo aí essa questão da tecnologia de ter foco no olho, de reconhecer pessoa. Mano,
é tipo, é outro universo de foco. É uma coisa assim que depois que tu começa a usar, tu não quer mais parar. Não quer dizer que não vá pegar uma DSLR e não vá, por exemplo, acertar o foco. Não, não tô dizendo isso. Até porque se eu pegar uma DSLR na mão, principalmente essa daqui, como por exemplo, eu vou saber fazer o foco perfeitamente de qualquer maneira. Mas é uma coisa essencial que eu acho que todas as câmeras hoje em dia deveriam ter, e todas as câmeras principalmente que estão sendo lançadas possuem, que é uma coisa muito interessante e que eu acabo gostando demais. E que assim, se tu tá realmente pensando em trocar de equipamento, justamente talvez acabe sendo mais interessante vocês pegarem uma câmera que já tenha esse tipo de recurso. Agora uma coisinha básica que eu acho que basicamente todas as câmeras vão ter é estilo de imagem. Por que que eu digo estilo de imagem? Porque justamente dentro do estilo de imagem a gente consegue colocar a nossa foto em preto e branco. Isso é uma coisa que eu uso muito, principalmente dentro da minha câmera, que obviamente eu demorei muito para descobrir que câmeras de entrada também possuem e que basicamente eu acho essencial independente da câmera. Eu não sei se todas as marcas vão ter isso, mas eu sei que basicamente é sempre interessante a gente saber se a nossa câmera vai ter isso, justamente porque a gente consegue fazer uma foto monocromática, ou seja, em preto e branco, justamente direto na nossa câmera, justamente com alguns cliquezinhos ali, e obviamente isso acaba facilitando demais, o que me leva, na verdade, ao meu último ponto que eu quero comentar aqui com vocês, que é justamente aí botões customizáveis. E uma coisa interessante, nem todas as câmeras a gente consegue customizar 100% dos botões, tá? Então, tipo assim, tem algumas câmeras que a gente vai ter, obviamente, os botões nativos, né, da câmera, só que a gente não vai conseguir mexer em todos eles. Então, querendo ou não, às vezes acaba sendo um problema. Por exemplo, a minha Canon R10, que é a minha câmera principal, ela tem justamente o mesmo botão de ISO aqui atrás, que é o botãozinho, esse botãozinho que tá aqui. E justamente eu não costumo usar o ISO aqui, eu uso o ISO na verdade aqui na parte de cima, então eu acabei customizando um dos botões que estava ali, justamente troquei para facilitar o meu trabalho, porque justamente eu acho bem mais simples ter todos os sistemas aqui em cima do que de fato na parte de trás da minha câmera. Então, obviamente, é muito interessante a gente saber se a nossa futura câmera vai possuir se os botões são customizáveis, até porque, querendo ou não, algumas câmeras vão realmente ficar devendo em questão de botões, principalmente algumas câmeras aí que a gente tem no mercado, e que particularmente algumas eu já deixei de pensar em ter justamente por falta de botões, e que na verdade acaba fazendo totalmente a diferença ter um botãozinho extra ou não. Principalmente falando em questão de, por exemplo, Sony, a gente tem muitos botões customizáveis dentro das câmeras da Sony, como, se eu não me engano, é C1, C2, C3, eu não lembro quais são os nomes exatamente, mas a gente tem vários botões customizáveis. Tipo, botões que de fábrica vêm sem nenhuma função, que tu pode simplesmente ir lá e adicionar qualquer função que tu quer. Dentro da Canon é mais comum a gente ter só uns modos aqui na roletinha, né, que são customizáveis, e obviamente também os botões que a gente pode trocar a função. Mas nem todas as câmeras permitem a gente trocar 100% ali os botões da câmera. Então algumas coisas a gente não vai conseguir mexer e algumas são muito poucos. Então realmente a gente tem que levar em consideração se a gente vai pensar, pô, será que a disposição de botão tá legal? Ou será que eu consigo mudar ou não consigo? Que às vezes, querendo ou não, pode acabar atrapalhando aí a questão do workflow e que, querendo ou não, customização de botão acaba ajudando bastante aí o nosso dia a dia no trabalho, porque principalmente falando, ajuda muito aí a gente encontrar alguma função de atalho que a gente particularmente goste muito de usar. E aproveitando se tu chegou até aqui e tu é iniciante da fotografia e quer aprender a dominar a tua câmera e fazer boas fotografias, eu tenho um curso esperando no primeiro link na minha descrição aí que eu vou te ajudar a destravar a tua fotografia e principalmente te ensinar do básico a fazer uma boa fotografia. E obviamente, se tu chegou até aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês aí em relação ao que uma câmera não pode deixar de ter para vocês aí, para quando vocês vão pensar em trocar de equipamento, porque obviamente cada um aí vai ter a sua experiência própria e algumas coisas realmente são bem necessárias para cada um. E se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!